Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karine, tenho 41 anos, moro na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Não é minha cidade natal, sou natural de Lages, também em Santa Catarina, que é na Serra. Morei lá até meus 38 anos e foi lá que aconteceu essa história que eu vim contar pra vocês hoje, assim como a maioria das histórias de sobrenatural que aconteceu comigo. Eu tinha em torno de 5 anos. E nós morávamos numa casa modesta, de madeira, que o meu avô primeiramente cedeu para os meus pais quando eles se casaram. E depois eles negociaram e, enfim. E ali foi ali que minha família começou. Eu, nessa idade, já dormia sozinha no meu quarto, que era o primeiro da casa. E só que tinha um detalhe, eu tinha um medo terrível, até hoje ainda tenho muito pavor do escuro. E eu não acendia as luzes da casa para ir ao banheiro. Eu saía do meu quarto, passava pela sala, descia na cozinha para chegar ao banheiro. Agora imagine esse trajeto todo para uma criança de 5 anos que está apavorada de medo, mas que não externa aquilo, não fala aquilo para ninguém. Não sei, não consigo entender o porquê, até hoje que eu nunca contei isso enquanto era criança para os meus pais, né? Que eu tinha medo do escuro, nunca falei, não sei se por medo, não sei, só sei que eu nunca contei. E eu fazia esse trajeto na madrugada quando eu queria ir no banheiro, não sei se era toda noite, não sei se era noites alternadas, eu não, isso aí eu não vou saber precisar de como que acontecia. E eu ia, só acendia a luz do banheiro para usar o banheiro, apagava e voltava correndo também para me esconder embaixo das cobertas, porque era o meu cantinho seguro. Eu lembro que tinha uma figueira no quintal, uma figueira seca há muitos anos. Ela já estava lá desde que eu me conheci por gente e até um pedaço da minha adolescência aquela figueira esteve lá. Não sei por que cargas meu pai nunca cortou, ele cortou quando precisou reformar a casa. E eu sei que aquela figueira, a sombra dela era projetada pela janela na parede oposta. Era algo muito sinistro para minha cabeça de criança de 5 anos. Mais apavorada um pouquinho, né? Enfim, mas não acendi as luzes, não sei explicar o porquê. Numa dessas madrugadas, eu fazendo meu trajeto ali, correndo como sempre, apavorada, coração disparado, senti uma presença na cozinha, mas não quis olhar. Fui ao banheiro, quando voltei, olhei de canto de olho, tinha um homem sentado numa cadeira junto à mesa e dava para ver o semblante dele, apesar de ser escuro, né? Só o que dava uma leve clareada era a luz projetada da rua, mas eu consegui visualizar muito bem o semblante dele e eu tenho essa imagem comigo até hoje. Parece que tinha algo que iluminou, que quis me mostrar o rosto dele. Era um semblante de um homem sofrido, como se tivesse trabalhado anos e anos na roça ou algo parecido, trabalhado de sol a sol. Tinha muita marca de expressão, tinha um olhar duro, um olhar rígido. A expressão dele era uma coisa surreal. Para mim era, ainda mais naquela idade. Mas eu nunca dei atenção, nunca parei para olhar, bem pelo contrário, o medo me fazia correr. Voltava pro meu quarto. Um belo dia, fiz o trajeto, senti ele lá, fui ao banheiro. Quando voltei, eu olhei para ele, fiz a besteira de olhar pro rosto dele. Ele me mandou sentar ao lado dele, na cadeira que estava ao lado dele. Mas ele não moveu um músculo do rosto. Em momento nenhum os lábios dele se abriram para falar comigo. Mas eu ouvi nitidamente a voz dele dizer: senta aqui. E eu sentei, eu obedeci. Apoiei meus braços sobre a mesa, minha cabeça sobre os braços, e ali eu acabei adormecendo. Peguei no sono, acordei com a minha mãe me chacoalhando, mandando ir para a cama. E o que eu estava fazendo ali? Não sei quanto tempo se passou, sei que ele não estava mais lá. E após esse dia eu não consigo ter recordação se ele apareceu alguma outra vez ou se aquela foi a última. Eu presumo que tenha sido a última, porque foi algo bem marcante o que aconteceu. Tá bom, passou anos, acabei esquecendo daquilo ali, a gente vai crescendo, vai esquecendo. Eu tinha em torno de uns 10 ou 12 anos, talvez. O meu pai gostava muito de comprar vinil. Era o colecionador, era o doido do vinil. Comprou o aparelho para tocar, mas ele não escutava, ele só tinha os vinil lá para ter.
E eu gostava muito de olhar as capas, olhar os detalhes, as imagens, ler o que estava escrito. Eu era apaixonada, passava horas olhando aquilo ali. E junto ali no meio deles tinha um vinil do Rolando Boldrin, de música caipira. E dentro dele tinha um encarte, dentro da embalagem tinha um encarte. Quando eu puxei aquele encarte, tinha a imagem de um homem que foi esculpido meio corpo, da cintura para cima, num tronco de madeira, em madeira, só que aquela madeira, aquele tronco não tinha sido arrancado, estava com as raízes no chão, e no tronco foi esculpido aquele meio corpo de um homem com uma enxada apoiada nas costas, no ombro, né? Quando eu olhei o semblante dele, eu cheguei a me arrepiar, assim como eu tô me arrepiando agora contando pra vocês isso aqui. Era o mesmo homem que eu vi por várias vezes na minha infância. Era o mesmo homem, com o mesmo semblante, o mesmo chapéu. Eu me arrepiei, foi uma sensação surreal aquilo ali. Foi, nossa, eu não consigo nem explicar direito o que que eu senti quando eu vi aquilo, mas também continuei em silêncio, não contava pra ninguém. Nunca contei pra minha mãe. Aliás, fui contar pra ela agora, depois de adulta. Eu acredito que eu já tinha minhas 3 filhas quando eu contei, então foi depois dos 30, né. E é algo que marcou muito a minha infância, foi a primeira experiência que eu lembro de ter visto algo que é sobrenatural. Logo depois aconteceram outras coisas, vi outras coisas, presenciei outras, que eu vou voltar para contar para vocês. Eu sou técnica em enfermagem também, né, eu atuei 5 anos na área, atualmente tô afastada da área, mas trabalhando em hospitais, residências com pacientes, domiciliar, de home care, né, casas de repouso, a gente vive um bocado de coisa. Vive muitas coisas e eu quero contar tudinho para vocês sentir aquilo que eu senti também, analisar, tirar a opinião de vocês. E é isso aí. Essa é a minha história de hoje e espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais, Karine, e espero que a gente tenha o prazer aqui no Crônicas de trazer outros relatos teus, principalmente porque o teu ambiente de trabalho é um dos que mais me fascinam quanto às histórias e relatos sobrenaturais, que é o ambiente hospitalar, de saúde, de cuidados médicos. Devem haver aí histórias maravilhosas que eu quero trazer para dentro do Crônicas. E, bom, Karine, 5 anos de idade. Primeiro que é assustador e serve para muitos de nós que consumimos o conteúdo dos Ocas, de mostrar o quanto é importante trazer as nossas histórias, o quanto é importante identificar nas histórias dos outros a parte que também reflete as nossas, né, as nossas experiências, como cada um de nós aqui provavelmente as tenha. Mas é tenso de qualquer forma imaginar o quanto você teve que guardar disso, mesmo que hoje você não saiba o porquê, guardar essas experiências, esses temores, enfim, porque primeiro você era muito pequena para passar por tudo isso e deve ter causado algumas aflições, se não várias, né? Mas o que eu fiz uma conexão e não sei se vocês também chegaram a esse ponto, que é o fato da árvore em si estar conectada à figura, a figueira está vinculada à figura desse homem que surgiu, e depois essa mesma figura surgir na contracapa do disco Caipira, de 1981, do Rolando Boldrin. Vale a pena vocês buscarem essa imagem, pois é exatamente como a Karine descreveu. Para quem está nos assistindo, eu vou só tomar uma liberdade de mostrar aqui na câmera. Talvez vocês não consigam ver, mas este é o indivíduo esculpido no tronco de uma árvore, ainda com as suas raízes. E o como isso está conectado à história dela.
e como isso se uniu e como a figura desta sombra, dessa árvore morta, dessa figueira, tem correlação. Né? Seria, então, essa figura masculina que, por mais que tenha afligido a Karine, e que é uma história tensa, mal não fez a essa garota quando ela tinha 5 anos. Então, qual foi a inspiração do artista, que depois cabe a gente até buscar, provavelmente tem essa informação no encarte do disco do Rolando Boldrin, de 81, qual foi a inspiração dele, né? Então, é o caipira, é a raiz, ok, mas teria ele visto algo assim, ou para explodir a mente da gente, a história dela, se não ocorresse numa linha cronológica como nós percebemos o tempo, não seria uma forma contrária de ver, e sim a experiência que no futuro ela teve em ver essa imagem, ela correlacionou com o que ocorreu quando ela tinha 5 anos, e as histórias fizeram sentido nesse momento, aí muito mais uma divagando na possibilidade que se tem de não olhar para o tempo como nós o percebemos, de forma linear, mas que o passado, o presente e o futuro são uma coisa só. Eu acho que cabe um pouco desse exercício, mas não saindo para um lado mais cabeça, e sim vinculado ao sobrenatural, como esse vínculo dessa árvore aos 5 anos de idade, e ela não sabia nem o porquê o pai dela não tinha podado essa árvore, e sim esperado só para um momento de reforma, e o quanto essa árvore, numa casa simples, provavelmente de um interior, teve conexão com o que ela viu depois na capa do disco do Rolando Boldrin. Que bom que essa experiência, pelo menos, da Karine, não traz um relato de algo negativo que tenha acontecido na vida dela, senão pelo fato do medo. Mas essa figura não a atacou, como em alguns relatos que a gente vê e ouve de pessoas durante a noite sendo atacadas por shadow people, enfim. Mas nesse sim, talvez tenha sido muito mais o lado dela de sentir o ambiente, sentir as energias, uma criança principalmente, mas ela que vem durante a sua vida trazendo outros relatos, ou seja, isso permanece como uma característica da vida dela, essa alta sensibilidade para perceber o seu meio, conseguiu conectar nas suas memórias a presença dessa figueira morta que causava uma sombra extremamente estranha e assustadora, com o fato de ter encontrado a contracapa ali ou o encarte do disco anos depois na coleção do pai. Bom, eu vou dizer mais uma vez o que eu sempre digo, sou apaixonado por essas histórias, principalmente essas que falam de uma experiência muito individual, porque aí ela vem, como a Karine trouxe, repleta de sentimento, de significado, e espero logo trazer aqui para vocês nessa arqueologia que a gente faz ao relato dos ouvintes, mais histórias da Karine, principalmente quando ela trata do que a experiência profissional dela tem de histórias que são ligadas a hospitais, as pessoas que precisam de cuidados médicos aí, que talvez casas de repouso que tenham pessoas ali fazendo a sua passagem dessa vida para uma outra.
Então é isso. O Crônicas do Além fica por aqui hoje. Se vocês quiserem mais outras histórias, além de todas as que a gente vem participando durante esse ano todo, aqui junto aos Oucas, ao conteúdo que os Oucas produz e aos demais parceiros, podem buscar os nossos conteúdos, as entrevistas que fazemos dentro do canal Defining Ghosts no YouTube, definindo fantasmas em inglês. Lá todo o conteúdo é espelhado daqui do Crônicas do Além, mas também tem outros nesse quase 2 anos de existência do canal dentro do YouTube, entrevistas com ocultistas, com pessoas que trazem também as suas experiências de uma forma bastante interessante, que para todos nós que gostamos desse tipo de conteúdo, de ouvir, vocês podem ter certeza que a gente no Defining Ghosts, Definindo Fantasmas, lá no YouTube, temos mais histórias para que vocês possam acompanhar, ok? É isso, obrigado, continuem ouvindo, comentando, compartilhando e até mais. Tchau.